Oi gente, tudo bem? Aqui é a Michelle, esse é o nosso primeiro vídeo do canal Simplifica Med, que é um projeto criado por Catherine e por mim, para tentar de alguma forma, da melhor forma possível, desmistificar e mastigar alguns conteúdos da área médica, para garantir uma educação em saúde. E nosso primeiro vídeo, o vídeo de hoje, é sobre bronquiolite viral aguda, que é um tema que vem sido bastante falado nos últimos dias, por conta do surto que está tendo no centro-oeste do Brasil. A gente está em março, é uma época de sazonalidade lá, porque o filho da Virgínia adoeceu e ficou internado por bronquiolite e porque o Ministério da Saúde incorporou, na verdade, novas formas de prevenção às formas graves de bronquiolite viral. Vamos começar do começo, vamos começar falando sobre o que é a bronquiolite viral aguda. Como o próprio nome já fala, é uma doença que vem sendo causada por conta de vírus, principalmente o vírus sincicial respiratório, mas a gente também tem um para influenza, adenovírus, rinovírus, que são vírus que, via de regra, estão assim espalhados no nosso ambiente. Só que a gente que tem um sistema imune competente, ou fica assintomático, ou não se infecta, ou então fica com uma gripezinha tranquila. Agora, crianças abaixo de 2 anos, que ainda estão assim engatinhando no sistema imunológico delas, elas costumam ser as maiores acometidas por bronquiolite viral, que é uma doença que vai acometer o sistema respiratório inferior, mais especificamente os bronquíolos, tá certo? E o que acontece? A criança, quando ela tem contato com as gotículas de tosse, de espirro ou objetos que estão sujos, que estão contaminados, ela começa a passar por um período assintomático, de 4 a 5 dias, ela fica bem, não sente nada. Depois ela começa a ter uma síndrome gripal, então começa a ter aquele corrimento nasal, fica mais quietinha, não quer brincar tanto, pode ter uma febrícula, uma febre baixa. E depois a gente vai ver realmente um comprometimento do sistema respiratório inferior. Então vai começar a chiar o peito, vai começar a ter mais desconforto respiratório, o fôlego mais curto, sabe? Mas ainda assim, não são todos os casos que vão cursar com gravidade. A bronquiolite, ela não necessariamente é uma doença grave, absurda, não. Na verdade, a maioria dos casos são casos autolimitados. O vírus tem o seu período de replicação, ele tem a sua própria, o seu tempo de atividade. E depois desse tempo, de uma semaninha e pouquinho, vai embora, a criança fica bem inteiraça. E não costumam pedir nenhuma intervenção nossa, intervenção médica de internação, de fazer algum tipo de antibiótico, nem nada nesse sentido. Agora, claro que existem os casos graves. Os casos graves, via de regra, na maioria das vezes, eles vão cometer pessoas que já tinham alguma doença prévia, seja uma doença cardíaca, uma doença pulmonar, sejam crianças que não estavam fazendo aleitamento correto, não estavam tendo aleitamento materno, crianças que eram prematuras. Então, assim, a maioria das crianças que se internam por bronquiolite viral eram crianças que previamente não eram rígidas, já tinham alguma comorbidade e já eram suscetíveis a N fatores, N doenças, tá certo? Ainda para fechar, para finalizar, uma questão que eu queria abordar é o uso de antibiótico terapia em caso de bronquiolite viral aguda. Eu já comecei o vídeo falando que é viral, né? Eu já dei o início falando sobre isso. Então, qual é o papel de um antibiótico em uma infecção viral? Não faz sentido, sabe? Então, assim como tantas outras doenças virais em que não é recomendado o uso de antibiótico, a bronquiolite não é diferente. Se a criança está com doença viral, não existe por que eu fazer azitromicina para tratar aquela doença. Agora, a bronquiolite, ela é uma doença que predispõe a uma pneumonia associada. E um grande agente das pneumonias comunitárias é o pneumococo, que é uma bactéria. Então, o que pode acontecer se uma criança ficar internada é o uso de um antibiótico não para tratar aquela bronquiolite, mas sim para tratar a pneumonia associada. Então, não fique com raiva, não fique, frustrado se o seu filho for atendido e não tiver a prescrição de um antibiótico, uma amoxicilina, nada, sabe? Porque esse não é o tratamento preconizado para o tratamento da bronquiolite.
Outras medicações, broncodilatador, que é o salbutamol, a bombinha, ou o uso de corticoide, também não são indicados para pacientes ambulatoriais, para os pacientes que não vão ficar internados. E ainda são, até para os internados, ainda tá escuro, entendeu? Ainda tem muitas discussões. Então, assim, tratamento de bronquiolite em paciente que não tem gravidade é sintomático, conservador. Vou fazer antitérmico, paracetamol, dipirona, se tiver febre, se tiver alguma dorzinha, e vou fazer lavagem nasal, porque aquela criança está obstruída, ela tem muita coriza, e isso também prejudica a respiração. Então, assim, essas são as contas gerais para um paciente de bronquiolite. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que seja elucidativo esse vídeo. Eu peço de novo para que vocês curtam, compartilhem, etc. E se tiver dúvida, gente, pode perguntar, tá certo? Muito obrigada!